A graça e a paz a todos os nossos irmãos. Miqueias 5, versículo 2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O nome do profeta Miqueias significa quem é como tu. Quem é como tu, ó Senhor? O nome do profeta, então, meus amados, está ligado à mensagem que ele transmite, uma vez que ele está afirmando que Deus é soberano sobre todos os homens e sobre todas as nações. Então Deus, ele está acima de tudo, ele está no controle de tudo. As escrituras sagradas não apresentam o profeta usando o nome do seu pai, mas de acordo com a sua cidade. A cidade de Moresete fica localizada nas proximidades de Kiriat-Gate, da Filístia, na área de Laquis. E o significado da palavra Moresete é o necessário, ou desejado. O contexto histórico, meus amados irmãos, do livro de Miqueias. Miqueias, o profeta, ele ministrou, ou seja, profetizou durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ou seja, durante a segunda metade do século 8 a.C. Sua mensagem foi contra os reis de Judá e de Israel. Miqueias foi contemporâneo de Isaías durante o reinado de Jotão, em 758 e 743 a.C. Judá controlava a parte sul da Transjordânia e a área de Amon, conforme 2 Crônica 26:8 e 27, versículo 5. Mais tarde, os amonitas se revoltaram contra Judá. Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Judá. Lembrando que as 12 tribos estavam divididas em 2 reinos, Israel e Judá. Fizeram uma aliança e juntos lutaram contra Judá. 2 Reis 15:37. Esses ataques contra Judá continuaram durante os dias do rei Acás, em 741 a 726 a.C., conforme Isaías 7. O reino de Judá perdeu seu território em Edom e em Elate, no sul, 2 Reis 16:6 e 2 Crônica 28:17. E os filisteus tomaram posse do território de Judá no oeste e no Negueve, 2 Crônica 28:18. Em 734 a.C., o reino de Judá perdeu sua independência e começou a pagar impostos para o reino da Assíria. O rei da Assíria, Tigrat-Pileser III, tomou posse da Síria, conforme 2 Reis 16:9, e em 733 a.C. ele conquistou o leste da Transjordânia, 1 Crônica 5:26, e a Galiléia israelense, 2 Reis 15:29. O rei Acás, 726-697 a.C., deixou para o rei Ezequias um reino de Judá pequenino e pobre. Subjugado à Assíria, durante o reinado de Ezequias, a situação econômica de Judá melhorou muito, conforme 2 Reis 23 e 2 Crônica 32. Então, qual que é a mensagem de Miqueias, o profeta? Como outros profetas contemporâneos, então da sua época, Miqueias também criticou o povo rico de Judá, que abusava dos pobres e necessitados. A corrupção em todos os níveis da sociedade destruiu as células familiares, destituiu as viúvas de sua renda e de seus direitos, conforme Miqueias 2 em diante. Os pobres e necessitados clamavam em alta voz, mas o único que os ouvia era Deus. Ai dos pobres se não fosse Deus, porque os ricos, eles só querem sugar os pobres. A corrupção governamental era tão terrível que o profeta Isaías, que foi também contemporâneo de Miqueias, chamou os governantes de Judá
de governantes de Sodoma e povo de Gamorra, conforme Isaías 1, versículo 10. Meus irmãos, a mensagem principal do profeta Miqueias então foi: vocês quebraram as promessas da aliança que fizeram com Deus no Sinai. Portanto, vocês sofrerão os castigos escritos em Deuteronômio 28 e em Levítico 26. E qual era o pior castigo para Israel, meus amados? O pior castigo era o exílio. O exílio, ele destrói tudo que uma nação conquistou. O exílio destrói as famílias, traz a nação de volta ao estágio inicial de pobreza. A profecia de Miqueias se cumpriu em Samaria no ano 722. E em Judá, em 3 estágios, 604, 597 e finalmente em 586. Nabucodonosor então levou os judeus cativos, cumprindo as profecias de Miqueias. Não obstante um severo castigo aguardando Judá, o profeta Miqueias tinha certeza de que Deus mantém a esperança para o seu povo. Deus é fiel. E as suas promessas dadas a Abraão, Deus é fiel ao seu nome. Portanto, embora admoestando o povo de Judá quanto a uma punição vindoura, o profeta apresenta o belo futuro quando o Messias, filho de Davi, Jesus Cristo, governará o mundo. Mas também ele encoraja o povo a se arrepender e a restaurar seu relacionamento com Deus. Então é o que a igreja tem que fazer nesses últimos dias. A igreja de Laodiceia, ela tem que se arrepender e encorajar o povo. Os pastores dessa fase de Laodiceia têm que encorajar o povo a se arrepender e a restaurar o seu relacionamento com Deus. Judá e Israel devem confiar no Senhor e ter fé nele, e não deveria colocar sua confiança em reis que adoram ídolos estrangeiros. Então nós vemos hoje muitos evangélicos, ao invés de se arrepender e pedir a Deus uma restauração, eles estão aí confiando nos políticos, estão confiando aí nesses homens aí corruptos que adoram ídolos estrangeiros, ao invés de confiar no Deus criador dos céus e da terra. Depois então, meus amados irmãos, de avisar o povo de Israel sobre o severo e imediato castigo, então, o profeta Miqueias volta os olhos para o futuro. Ele começa a mostrar os últimos dias. Então ele descreve o abençoado e bendito período em que Cristo regerá o mundo a partir de Jerusalém. Sim, no futuro próximo, Jerusalém e o templo serão destruídos. É o que Miqueias falou ali acerca da invasão de Nabucodonosor. Isso aconteceu. Mas nada nem ninguém são capazes de destruir o plano de Deus para o mundo e para o seu povo escolhido, o povo de Israel. Conforme Jeremias 31, Israel jamais será destruído. Miqueias capítulo 4, então, ele apresenta, meus amados, a descrição do mundo sob o reinado do abençoado reino teocrático de Jesus Cristo na terra. Ele descreve a situação e o relacionamento do remanescente de Israel e do remanescente das nações do Deus Messias no futuro. A passagem está em Miqueias 4 e a passagem paralela em Isaías 2:1, Zacarias 14:16, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 em diante. Quando o Messias Yeshua, então, ele voltar à terra com a sua igreja, que ele arrebatou 7 anos atrás, no final da grande tribulação, ele então destruirá todos os reis e exércitos que lhe forem contrários, conforme Apocalipse 19, versículo 11, Isaías 63 e Salmo número 2. O período da grande tribulação, então, refinará espiritualmente a população mundial, inclusive o povo de Israel. Haverá uma refinagem na grande tribulação, conforme Zacarias 13, 8, 9, diz que 2/3 da população de Israel morrerão e que a terça parte que sobreviverá será salva e aceitará Jesus como Senhor e Salvador, conforme Zacarias 12, versículo 10.
Esses então são os remanescentes de Israel e todos serão salvos, conforme Romanos 11, 26. Então, somente então Israel cumprirá o seu chamado inicial dado em Êxodo 19, quando as escrituras dizem assim: vocês serão reino de sacerdote. Então, durante os 1000 anos do reinado terreno de Jesus Cristo, todas as nações subirão a Jerusalém para ouvir a palavra de Deus diretamente da boca de Cristo, o Rei do mundo. O mundo desfrutará de genuína paz, porque o pecado será restrito, conforme Isaías 11 e Isaías capítulo 65, 66 e Apocalipse 20. Todos os judeus, então, habitarão na terra prometida, conforme Ezequiel 36, Ezequiel 37, 47, 48. Então Israel precisa estar na sua terra para que o Messias volte. E isso é realidade hoje. Nos versículos 8 e 9 do capítulo 4 de Miqueias, então, o profeta Miqueias, ele retorna ao tempo presente, ou seja, ele retorna à sua época. Ele retorna à sua época, e ao nós lermos, meus irmãos, nas entrelinhas, podemos ouvir o profeta dizer o seguinte: se tais são as futuras bênçãos que virão sobre aqueles que confiam no Senhor e andam na sua luz, por que então Israel não aspiras a tal fé e confiança nele hoje? Por que não estás almejando por um relacionamento assim bendito com o Senhor hoje? Por acaso Deus mudou? De forma alguma, Deus não muda. Será que ele não é capaz de defender você hoje? É o que Miqueias está perguntando para o povo de Israel. Nesse ponto, então, o profeta Miqueias, ele encoraja então o povo a retornar ao Senhor em fé e confiança, e não colocar sua confiança em homens. Então, nossa confiança, meus amados irmãos, isso aqui é uma aplicação para nós. Nós devemos de confiar em Deus e não em homens. Quanto a você, o texto diz assim, na versão NVI que eu estou lendo: quanto a você, ó torre do rebanho, ó fortaleza da cidade de Sião, o antigo domínio será restaurado a você, ou seja, a realeza voltará para a cidade de Jerusalém, ou seja, Jerusalém é a eterna capital de Israel, é o que está dizendo o texto. Queira as nações ou não, queira a ONU ou não, queira os governantes ou não, Jerusalém, ela é a eterna capital do povo judeu. Agora, por que gritas tão alto? Você não tem rei? Seu conselheiro morreu, para que a dor seja tão forte para você como a de uma mulher em trabalho de parto? Lembremos-nos que o povo de Judá está se afastando das promessas da aliança feita no Sinai. Eles estão se arriscando a trazer contra eles mesmos terríveis punições. O remédio é simples e está perto. Entre eles, Judá e Israel, não tenham medo dos reinos estrangeiros nem dos poderosos exércitos. Seu protetor virá de Migdal-Eder. No próximo áudio nós iremos falar sobre Migdal-Eder.